Imagine que você é um renomado professor na França no século XIX e é informado pelo seu amigo que fenômenos sobrenaturais estavam ocorrendo pela cidade. Mesas girantes que não só levitavam, mas também se comunicavam com os humanos. O que você faria se ouvisse essa história? Acreditaria ou acharia que não passava de uma grande farsa? Bom, aquele homem até então católico e profundamente racional foi investigar aquilo tudo. E depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. E nesse vídeo você vai descobrir a fascinante história dos quase 200 anos do Espiritismo em apenas 20 minutos. Vamos passar por todos os pontos dessa fascinante jornada. Vamos explorar desde as controversas origens, os desafios ao chegar no Brasil, período em que era até crime ser espírita por aqui. Vamos falar também sobre o legado do que foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. E já na atualidade vamos revelar temas inéditos, como as últimas informações sobre a missão de Emmanuel, que está neste momento encarnado no Brasil. Vamos falar também as informações sobre a próxima encarnação de Chico Xavier e a visão espírita sobre o futuro da humanidade. Fique comigo até o final desse vídeo e a sua visão sobre o Espiritismo nunca mais será a mesma. E como dizia Albert Einstein, a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o misterioso passará a vida sem ver nada. Seja muito bem-vindo ao iluminado mundo do Espiritismo. Antes de começarmos, se você gostaria que mais pessoas embarcassem nessa grande jornada pelo Espiritismo, eu já peço para que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Pois saiba, você não está aqui por acaso. Fazendo isso, você ajuda para que a espiritualidade seja divulgada para mais pessoas. E se ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se, esse botãozinho vermelho logo abaixo. Assim você poderá acompanhar em primeira mão mais vídeos como este. E agora, vamos para o vídeo. Explorar a história do Espiritismo é reviver a trajetória da humanidade, pois os fenômenos espirituais fazem parte da nossa essência, de quem realmente somos. Contudo, o surgimento da visão espírita aqui na Terra abriu portas para uma compreensão mais profunda do que antes eram grandes perguntas sem respostas. E a história dessa doutrina que iluminou o mundo teve o seu começo um pouco antes do que você imagina. O movimento que teve sua explosão na Europa teve o seu começo em um pequeno vilarejo na América. Era uma noite sombria, de 31 de março de 1848, e uma família de camponeses, conhecidos como a família Fox, estavam se preparando para dormir, quando um evento sobrenatural perturbava mais uma vez os seus sonos. Visto que a família já há algum tempo não dormia com os barulhos, uma das 3 irmãs Fox, chamada de Kate, resolveu chutar o pau da barraca e desafiou a força invisível. A pequena corajosa então começa a repetir os sons que ouvia, batendo palmas e dizendo: Senhor Pé Rachado, faça o que eu digo. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. O Senhor Pé Rachado era como era conhecido na época o trem ruim, o tinhoso, o chifrudo, bom, você entendeu. Logo após, para a surpresa de alguns e espanto de todos, ouviam-se em resposta a quantidade exata de batidas correspondente ao número de palmas de Kate. Depois daquela noite, o pequeno vilarejo de Healdsville nunca mais foi o mesmo. E esse foi o primeiro caso de evento mediúnico que realmente foi documentado. E esse caso com as irmãs Fox foi tão conhecido e divulgado que foi respaldar lá na Europa, chegando nos ouvidos do homem que eu falei lá no início do vídeo. Lembra dele? Bom, ele ouviu essa história e se interessou ainda mais a estudar sobre, principalmente depois do seu grande amigo convencer de tais fenômenos. E o nome desse homem era nada mais, nada menos que Allan Kardec.
Se o espiritismo iluminou o mundo, Hippolyte Léon Denis Arrivide, ou Allan Kardec, foi o seu Thomas Edison. Reverenciado como fundador do espiritismo, originalmente trilhou um caminho de ceticismo. Porém, mesmo sendo criado na fé católica, ele sempre mantinha uma abordagem questionadora sobre o mundo espiritual. E foi uma histórica conversa com seu amigo Fortier que a história do mundo mudaria para sempre. Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivail, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei, quando vir e quando tiverem me provado, que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor. Certamente. Allan Kardec era um homem que buscava por evidências, ansiando provas tangíveis. No entanto, no ano seguinte da conversa, em 1855, ele finalmente aceitou o convite para participar das reuniões, ditas como sobrenaturais. Ao entrar na sala de reunião do grupo, testemunhou o inacreditável, mesas girando de maneiras inexplicáveis. Sendo um amante da ciência, sua mente começou a fervilhar de perguntas. E no auge da sua curiosidade, uma revelação veio. Não eram as mesas que se moviam por conta própria, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra, conduzindo aquele espetáculo. A partir daquele evento revelador, Allan Kardec mergulhou profundamente nos estudos sobre incorporação e mediunidade. Allan Kardec também embarcou em uma profunda jornada de investigação da psicografia. E depois de todos esses estudos, foi que se finalmente definiu como o marco inicial do espiritismo. Grave bem essa data, 18 de abril de 1857, que foi a data da publicação da primeira edição do O Livro dos Espíritos. Após essa monumental contribuição para a humanidade, você acha que o homem descansou? Lei do engano, meu amigo. Allan Kardec, que viveu durante a Revolução Industrial, era uma verdadeira máquina. Ele continuou seus estudos e pesquisas aprofundados sobre o espiritismo, resultando em diversas outras publicações que foram a base do espiritismo, incluindo o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas obras, coletivamente conhecidas como o Pentateuco Espírita, tornaram-se a base da doutrina espírita, abordando questões que vão desde as origens dos espíritos até a moral e ética espírita, passando por questões sobre a vida após a morte, reencarnação e a relação entre o mundo espiritual e o material. Allan Kardec desencarnou em 1869, deixando um legado de mais de 8 milhões de seguidores da doutrina na França, e posteriormente a doutrina se espalhou para diversos países. Mas um país em especial não só acolheu as obras de Kardec, mas se tornou o epicentro do espiritismo no mundo. E que país é esse? Só podia ser o Brasil. Antes do espiritismo chegar ao Brasil, já existiam meia dúzia de estudiosos aos fenômenos paranormais por aqui. Esses pioneiros foram cruciais para a aceitação da chegada do espiritismo no Brasil. E dois desses visionários se destacam: o médico francês Benoit e o médico português João Vicente Martins. Mas foi em 1860 que as primeiras obras de Allan Kardec chegam em terras tupiniquins. E elas não poderiam aterrissar em um lugar diferente. Chegaram no maior estado exportador de grandes gênios e artistas. De Paris, o espiritismo chegou na minha querida Bahia. Foi na Bahia, inclusive, o primeiro registro de manifestação mediúnica no Brasil, no formato do espiritismo, no ano de 1845, no distrito chamado Mata de São João. Já no ano de 1865, na cidade de Salvador, surgiu o Grupo Familiar do Espiritismo, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, que não apenas guiou a primeira sessão espírita do Brasil, mas também foi muito provavelmente a primeira pessoa a publicar um livro
livro espírita no Brasil. Um livrinho bem pequeno chamado O Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Com o passar dos anos, a influência desse grupo em Salvador